Muito boa tarde a todos. Eu, com muita felicidade, vou presidir esta sessão. Meu nome é Elidiomar Ribeiro da Silva, sou professor do Departamento de Zoologia da Unirio. E nesta sessão será realizada a defesa pública da monografia desenvolvida pela aluna Ana Carolina Gnodi. Conto com muita felicidade com a presença das professoras e pesquisadoras Sônia Guimarães, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica UITA, e Virgínia Codá, da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para comporem a banca examinadora. Agradeço penhoradamente a presença das professoras, disponibilizaram parte do seu precioso tempo para ler o trabalho e participar desta sessão. Com certeza vão abrilhantar e acrescentar muito para a versão final que a Ana Carolina irá apresentar dentro de um mês. Quero agradecer também a presença de todos e passar a palavra à Ana Carolina para que ela realize a apresentação do seu trabalho. Ana, você tem em torno de 20 minutos para a apresentação, com total flexibilidade. Então, a palavra é sua. Pode ficar à vontade. Tá certo. Bom, vou colocar então a apresentação aqui na tela. Boa tarde, então, a todas as pessoas presentes, a banca avaliadora, professora Virgínia, professora Sônia, professor Elidiomar, e boa tarde também a todos os ouvintes que aqui estão prestigiando a minha apresentação. Eu me chamo Ana Carolina Gnodi, eu sou aluna do curso de Ciências Ambientais da Unirio e hoje venho apresentar a minha defesa intitulada Estrelas Além do Tempo, Representatividade da Mulher, Mãe Negra, no campo científico e social. Esse trabalho ele contou com a orientação do professor doutor Elidiomar Ribeiro da Silva. Peraí. Vamos à introdução da defesa. O relatório intitulado Gênero no Cenário Científico Global Organizado pela UCSEV em 2017, ele confirma a desigualdade de gênero nas áreas de STEM, ou seja, a ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, entre os fatores que fundamentam a diferença de gênero apontados pela UCSEV, estão a baixa participação das mulheres nas áreas de exata. Isso se deve ao fato, à educação estereotipada que as crianças recebem em estereótipos masculinos, né? Ou seja, os meninos, eles são sempre incentivados a brincar com jogos ou com atividades que exerçam o pensamento lógico, enquanto que as meninas, elas são orientadas, normalmente incentivadas a brincarem de casinha. Os baixos números também de mulheres nas ciências incluem o impacto da maternidade na produtividade acadêmica, logicamente, e também as dificuldades em conciliar carreira e família, e também a falta de políticas de apoio destinado às cientistas que são mães. Além disso, existe a discriminação racial, que não é apontado no relatório da UCSEV, mas que é importante mencionar, já que a discriminação racial ela é um comportamento que vem se perpetuando desde a época da escravidão, onde as pessoas negras elas são discriminadas e tolhidas em seus direitos e oportunidades. Com isso, o objetivo geral do trabalho é compreender os efeitos das questões sociais referentes às cientistas afrodescendentes, presentes no filme Estrelas Além do Tempo, e tem-se como objetivos específicos analisar as questões de gênero, raça e maternagem, entender o contexto social e histórico no qual se inserem e destacá-las da narrativa do filme. Esse estudo ele tem uma abordagem qualitativa, né, já que ele se centra na compreensão e na explicação das dinâmicas das relações sociais e também nos conteúdos desse filme. Tem como aspectos os aspectos que foram abordados, eles foram obtidos com base em pesquisas de diferentes conteúdos de livros, revistas e também de artigos científicos. E durante a coleta de dados,
foram realizados recortes das cenas e também transcrição dos diálogos mais relevantes, mais uma vez com foco nas questões de gênero, raça e maternagem. Bom, o filme Estrelas Além do Tempo, ele foi lançado em 2016 e ele é baseado no livro da escritora Margot Chatterley. Ele conta, então, a história de vida de 3 cientistas negras que trabalharam na NASA. Originalmente, o título do filme é Hidden Figures, que traduzindo para o português significa figuras escondidas. E o título ele é bastante apropriado, já que ele nos mostra a tentativa de apagamento das protagonistas, do protagonismo, né, e também do pioneirismo dessas 3 cientistas, que mesmo lidando diariamente com o racismo e com a discriminação baseada no gênero, elas tornaram possível o envio do primeiro homem ao espaço. O filme, então, ele nos permite transitar um pouco pela história de vida de Catherine e Dorothy Mary, a fim de compreendermos um pouco as dificuldades impostas a essas mulheres, que mesmo sendo inteligentes e altamente capacitadas para atuar em posições de liderança e também de decisão, elas ocupavam subfunções devido ao fato de serem mulheres negras, tornando-as, então, ocultas na organização, ocultas na NASA. E com isso ratificando todo um contexto histórico de discriminação às mulheres e também de segregação racial que existia nos Estados Unidos. Bom, é importante mencionar que o filme, ao tratar sobre o racismo, ele o faz de modo a não vitimizar as personagens. Ou seja, a gente sabe que elas são vítimas do sistema racista. Contudo, as cientistas, elas são apresentadas como mulheres fortes, determinadas e que estão focadas no objetivo da NASA, que é vencer a União Soviética na corrida espacial. Então, no roteiro desse filme, as personagens elas são apresentadas como cientistas negras, ou seja, elas são as protagonistas do filme. E por que eu estou dizendo isso? Porque, historicamente, as mulheres elas são colocadas em papéis pouco representativos. Elas normalmente são representadas em situação de vulnerabilidade emocional e também necessitando sempre de uma proteção masculina. Isso também quando elas não são mostradas como assistentes, como secretárias ou até mesmo donas de casa. E aí eu não estou querendo desmerecer, é claro, nenhuma dessas funções, já que todas elas são importantes. Além disso, os filmes de ficção científica, eles retratam muito a ciência como de domínio masculino, né? Demonstrando que o homem ele está sempre à frente nas descobertas e também nas tomadas de decisão. Isso isso induz a mente das crianças e dos jovens que esse não é o seu lugar, né? No caso das meninas, reduzindo então as possibilidades delas desenvolverem interesse em ocupar espaços no campo da ciência. Então, os heróis e as imagens criados nas tramas, elas fazem com que as pessoas reais se identifiquem e também se inspirem nesses personagens, criando com isso a sua própria história. Por isso é tão importante termos mais mulheres protagonistas e também negras nos filmes de ficção científica. Aqui, nesse caso, esse filme não se trata de ficção científica. Então, o primeiro recorte que eu trago fala sobre racismo estrutural e institucional. Então, o prédio no qual a Catherine estava lotada, ele previa apenas ambientes para brancos, né? E as suas constantes faltas no setor começam a ser questionadas pelo seu superior Al Harrison. E aqui eu vou ler um pouco do diálogo, eu trouxe apenas alguns recortes, onde a Catherine diz: não tem banheiro para mim aqui. E o senhor Al Harrison pergunta: como assim não tem banheiro para você aqui? E ela diz: não tem banheiro para negros aqui neste prédio ou em qualquer outro prédio fora do campus leste, que fica a 800 metros daqui. O senhor sabia? Eu tenho que caminhar bastante para me aliviar. E eu não posso usar as bicicletas.
Imagine a cena, Sr. Harrison. Meu uniforme, saia abaixo do joelho, salto alto e um colar simples de pérolas. Eu não tenho pérolas. Deus sabe que não pagam aos negros o suficiente para ter pérolas. E eu trabalho feito uma condenada dia e noite, sobrevivendo com o café da manhã que nenhum de vocês tocam. Então, me desculpe se eu tenho que ir ao banheiro algumas vezes ao dia. Então, o discurso da Catherine, ela demonstra um tratamento marginalizado que ela vinha recebendo até aquele momento. Então, ela desabafa com seu chefe na presença dos seus colegas, criticando o fato de não poder compartilhar da mesma cafeteira que tem no escritório, do seu salário ser inferior dos seus colegas, apesar dela ter o mesmo nível de formação que eles, e convenhamos, e ela ser a mais inteligente de todos eles, e também da privação nos acessórios que ela poderia utilizar. Então, o que vemos aqui nessa cena, e durante todo o filme, é o racismo institucional. E o racismo institucional, ele tenta limitar o direito de outra pessoa na ascensão a novos cargos. Ele tenta limitar as pessoas a terem condições melhores de trabalho, ou até mesmo de alcançar funções de chefia, isso tudo devido à cor da pele. Então, o racismo institucional, ele nada mais é do que uma herança discriminatória da escravidão, que exclui socialmente os negros, negando-lhes a oportunidade de competir em igualdade de condições com os seus colegas, com os seus semelhantes brancos. E já o racismo estrutural, ele é formado basicamente, aqui eu vou falar basicamente mesmo, por um conjunto de frases como as do tipo a coisa tá preta, que a gente costuma dizer muito sem perceber, não sou tuas negras e só podia ser preto. E com isso, sem perceber, a sociedade vai naturalizando essas práticas racistas. Aqui nessa cena, o Sr. Helson, ele retira, então, as restrições dos ambientes da NASA, isso inclui o adesivo da cafeteira e também a placa indicativa de banheiro para negros no prédio segregado. Essa atitude, aparentemente simples, ela se revela como um ponto de partida na conquista por direitos entre brancos e negros nas dependências da NASA. Essa próxima cena trata sobre ciência não tem gênero. O diálogo ele se inicia quando o Jim Johnson, um homem negro, se surpreende com o fato de que mulheres negras desenvolviam tarefas tão difíceis na NASA. E aí o diálogo se inicia. O Coronel Johnson diz, deixam mulheres fazerem isso? E logo ele diz, não foi o que eu quis dizer. E Catherine pergunta, então, o que quis dizer? E o coronel responde, bom, eu fico surpreso que algo tão difícil... E aí Catherine complementa, eu devo informá-lo de que fui a primeira aluna negra graduada na West Virginia. Seja o dia que for, analiso os níveis do manômetro para deslocamento do ar, fricção e velocidade, e computo mais de 10 mil cálculos usando seno, cosseno, raiz quadrada e, recentemente, geometria analítica manualmente. Há 20 negras inteligentes e capazes no grupo de computação Oeste. E temos orgulho de fazer a nossa parte pelo país. E sim, deixa mulheres fazerem coisas na NASA, Sr. Johnson. E não é porque usamos saias, é porque nós usamos óculos. E aí o que a gente vê nesse diálogo entre Catherine e o Sr. Johnson? É que o preconceito, ele é tão naturalizado por Jim Johnson que ele só percebe que está sendo inconveniente quando Catherine o lança olhares de reprovação. Então, no sentido de combater a visão estereotipada que Jim Johnson tem sobre as funções que uma mulher deveria desempenhar, a Catherine ela faz um breve resumo, digamos assim, sobre as suas conquistas e qualificações nas ciências exatas, mostrando que ela tem qualificação, sim. Aqui nesse próximo slide, eu trago 4 cientistas. A primeira delas é Hipátia. A Hipátia, ela foi uma renomada astrônoma, filósofa e matemática da Grécia Antiga.
E, devido ao seu conhecimento, ela passou a ganhar o respeito e a lealdade de todos à sua volta, inclusive de seus alunos homens. Ela tinha um poder de influência tão grande que isso passou a ser visto como uma ameaça por extremistas cristãos. Ela foi perseguida e morta pelos seus opositores. Já Maria Wilkelman Kirk, ela foi uma astrônoma que se dedicou ao estudo observacional da aurora boreal, tendo descoberto o seu primeiro cometa, foi a primeira mulher, a descobrir um cometa em 1702. Essa descoberta, ela foi atribuída ao seu marido, com quem ela trabalhava como assistente na Académie Royale des Sciences em Paris. Enquanto ela estava casada, ela pôde se dedicar ao estudo observacional na astronomia, só que depois que ela se tornou viúva, a presença dela não foi mais tolerada dentro da instituição. Outra grande cientista que eu trago aqui também, que sofreu por ser mulher, foi Mary Ann. Ela foi uma paleontóloga que, com aproximadamente 12 anos, conseguiu fazer grandes descobertas. E uma delas ela encontrou um esqueleto ela encontrou um fóssil que viria a ser chamado de plesiosauro. Ela estudava sozinha, ela gostava muito de estudar sobre anatomia animal, ela traduzia revistas, enfim, ela tinha uma produção científica, só que ela não podia publicar porque ela era mulher. Então, todos os estudos que ela fazia eram, digamos assim, usurpados por outros estudiosos, que pegavam todo o conhecimento criado por Mary Ann e eles publicavam essas informações sem dar os devidos créditos a ela. Ela só teve seu reconhecimento logo após a sua morte. A contribuição, o reconhecimento, toda a contribuição que ela fez à paleontologia só foi feito logo após a sua morte. E outra cientista também muito conhecida no mundo da química é Marie Curie. Ela fez, as suas principais descobertas foi sobre o rádio e o polônio, e quando ela anunciou isso na Academia de Ciências de Paris, ela foi totalmente desdenhada, não deram atenção ao que ela tinha a dizer. E o trabalho dela só passou a ser ouvida depois que o marido assumiu a coautoria dos trabalhos. Então, por meio das suas descobertas, ela tornou-se a primeira e única mulher até hoje a ser laureada 2 vezes com o prêmio Nobel, sendo um em física. Esse prêmio ela dividiu com o esposo, Pierre Curie, e com outro físico, com outro químico, e ela também conseguiu ser agraciada com o prêmio de química, dessa vez sozinha. Esse próximo recorte é ciência e maternagem. A cena começa com a Catherine chegando em casa, após mais um dia de trabalho. E aí, então, o diálogo se inicia com as suas filhas. A Catherine diz, deviam estar dormindo há bom tempo. E Juliet responde, só queríamos te dar boa noite. E a outra filha também diz, você esteve fora umas 300 horas. E Catherine responde, eu sei, eu trabalho em tempo integral e agora todas sabem disso. Eu tenho que ser a mamãe e o papai. E eu sinto a saudade do pai, assim, do seu pai, assim como vocês. A Catherine, ela é apresentada nesse filme como sendo mãe de 3 meninas, uma viúva e também a única responsável pelo sustento do lar. Então, o seu trabalho em tempo integral faz com que ela chegue em casa no momento em que as filhas estão dormindo. Então, o pouco convívio com as filhas torna necessário o auxílio da sua mãe, não apenas no cuidado das meninas, mas também no cuidado das tarefas domésticas. Essa dupla jornada de trabalho versus família, ela revela as dificuldades enfrentadas por muitas mulheres que, assim como a Catherine, elas precisam assumir o papel de pai e mãe, chefes de família, elas são mal remuneradas e, ao mesmo tempo, elas precisam lidar com a culpa gerada pela ausência no ambiente familiar. Então, a sociedade ela vai impondo à mulher certos comportamentos e responsabilidades
como, por exemplo, serem mais presentes na vida dos filhos. E com isso, a sociedade deixa de responsabilizar a presença masculina também nos cuidados dos filhos. Como se criar uma criança fosse uma tarefa apenas das mulheres, né? Já que não é um preceito social que o homem é que tem que amamentar ou que tem que cuidar da criança, ou até mesmo dos afazeres domésticos. Geralmente, a sociedade emprega essa tarefa às mulheres. Então, as responsabilidades maternas, por exemplo, aqui trazendo mais uma vez a Marie Curie, não interferiram no sucesso acadêmico da Marie, já que ela trabalhou até o último momento durante as suas 2 gestações, onde ela se expôs aos elementos radioativos. Ela não queria parecer frágil no seu ambiente de trabalho e ela dispensava qualquer tipo de tratamento especial. Ela não queria ser vista como menos competente. Por essa razão, ela trabalhava muito mais do que os colegas delas. E com isso ela tinha uma participação menor nos cuidados das filhas. Não que ela fosse uma mãe ruim, longe disso, mas ela queria se dedicar às suas pesquisas. Aqui nós temos então a Eve Curie, que é a filha mais nova, que se dedicou à escrita, se tornou uma autora muito famosa na França, e logo ao lado Joëlle Curie. Ela também seguiu os passos da mãe, na química e recebeu um prêmio Nobel em Química em parceria com seu marido. Por causa da grande exposição à radioatividade, a Marie Curie morreu jovem, morreu com 66 anos. E Joëlle também morreu cedo, morreu com 58 anos. Já a Eve Curie, ela foi a filha que faleceu mais tarde, ela viveu até os 102 anos de idade. Já do outro lado, a gente tem a Laura Bassi, que mesmo sendo uma mulher e mãe de 5 filhos, existem rumores, né, de que ela tenha tido 12 filhos, mas os registros históricos, eles apontam que ela só teve 5 filhos, né, como se não fosse muita coisa, e mesmo assim, mesmo sendo mãe e sendo mulher, ela conseguiu adentrar os espaços masculinos e ela conseguiu se tornar a segunda mulher na Europa a conquistar um diploma e foi a primeira professora na Universidade de Bolonha, isso em 1732, o que foi um marco para a época e um dos grandes destaques na história das mulheres nas ciências. Com isso, a gente chega às considerações finais do trabalho. Então, a gente pode notar em vários momentos na história da ciência, especialmente no que tange a participação das mulheres científicas, que frequentemente houve a manifestação do poder patriarcal. E esse poder patriarcal, ele influenciava nas diferenças salariais, na discriminação baseada no gênero e também no tratamento que inferiorizava as mulheres. Então, as respostas a tais tratamentos, elas vinham na forma de resiliência, né, de muito estudo e também de muita dedicação por parte das cientistas. Elas que, ao seguirem com os seus projetos profissionais, elas ajudaram a escrever novos capítulos na história da ciência, abrindo portas para o ingresso de uma nova geração de cientistas. E não só de cientistas, mas de mulheres estudantes, de mulheres nas universidades. Então, aqui nessa foto, eu trago... essa foto é de uma conferência de Sauvaille, em 1927, e a Marie Curie, ela é a única mulher dentre vários homens. Aqui está o Albert Einstein, também ganhador do Prêmio Nobel. Né? Ela conseguiu também adentrar esses espaços masculinos, e que até hoje são masculinos. Poucas são as mulheres que conseguem ganhar um Prêmio Nobel. Bom, então, diante do exposto, eu espero ter contribuído, então, para uma melhor compreensão do tema, né, do entendimento da discriminação em gênero e raça nas ciências. É uma discriminação que acomete os cientistas por várias e várias décadas, e também sobre a relevância de se debater sobre esse tema, para que práticas discriminatórias sejam combatidas em todas as esferas, nas esferas sociais, nas esferas políticas e também institucionais. E aí, quanto às limitações da pesquisa, destaca-se o tempo como um fator restritivo, já que essa defesa ela foi feita em 3 meses.
Então, a busca também por material bibliográfico que viabilizasse um comparativo das questões de gênero e raça e maternagem na ciência entre o Brasil e os Estados Unidos também foi um fator restritivo. Então, eu deixo aqui como sugestão, como uma sugestão, que futuros estudos, sejam feitos, né, futuros estudos sobre a representatividade da mulher, mãe negra, no campo científico e social, abrangendo o contexto histórico brasileiro e até fazendo um comparativo com o presente trabalho. Então, eu acredito firmemente que tratar sobre o tema, considerando as múltiplas diversidades culturais, étnicas e também raciais do Brasil, ajudará possivelmente a romper com discursos e comportamentos discriminatórios que são prejudiciais a toda a sociedade. Com isso, eu gostaria, então, de fazer os agradecimentos. Em primeiro lugar, a minha madrinha, que não está mais entre a gente, que foi uma das minhas grandes incentivadoras. Ela me incentivou muito a continuar os estudos. Eu agradeço a minha filha, porque graças a ela que eu também consegui desenvolver esse tema com certa propriedade, falando sobre maternagem. Agradeço ao meu companheiro Luiz, que também foi um grande incentivador e continua sendo. Eu agradeço aos meus orientadores, o Bruno, agradeço ao professor Elidiomar, por me ajudarem a desenvolver essa pesquisa. Agradeço também às minhas irmãs, a Amanda, a Stephanie e ao meu sobrinho Enzo, por também serem meus grandes incentivadores durante toda a minha vida acadêmica. Com isso, eu agradeço, então, a presença de todos, agradeço à banca avaliadora por ter disponibilizado um tempo em ler o meu trabalho, em fazer todas as considerações. Eu também quero agradecer a todos os meus colegas que disponibilizaram um pouco do seu tempo para prestigiar o meu trabalho. Eu agradeço. Ana Carolina, muito obrigado por sua apresentação emocionante, de um trabalho de tremenda relevância. É uma honra poder participar desta sessão. Eu gostaria de, com muita felicidade, convocar a banca examinadora, formada pela professora Sônia Guimarães, pela professora Virgínia Codar, para proferir os seus comentários. Nós temos de praxe o ritual de convidar primeiro o chamado membro mais externo. Então, eu gostaria de convidar a professora Sônia. Professora, muito obrigado por sua presença. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite. Um prazer enorme ter lido o trabalho da Ana. Ana, você não faz ideia, eu sou, em italiano eles chamam pinhola, para corrigir coisas, teses, e meus alunos odeiam todas as correções que eu coloco nos artigos dele. No meu curso com eles, eu tento ensiná-los a escrever artigos científicos. Você não faz ideia a guerra que é. E se você quer saber, eu não achei... Olha, a tua tese está... não consegui, sabe? Olha que eu procurei. É natural, eu não consigo fazer altamente. E não achei. Portanto, aqui vão meus comentários. Mas está muito, 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 muito boa. Amei. Não conseguia parar de ler, né? Porque eu queria mesmo... Bom, aqui vai. A pesquisa sobre as cientistas que a história não conta foi muito bem feita. Eu sabia somente a história da Rosalind Franklin, que colaborou na pesquisa do DNA, e os recebedores do Prêmio Nobel nem mencionaram o nome dela, nada. E ela é que descobriu o DNA. Agora ela foi homenageada com um carro que está lá em Marte, mas pelo trabalho dela, nada foi mencionado. Eles não se lembraram do nome dela quando receberam o prêmio. Vale lembrar que o primeiro prêmio Nobel da Marie Curie foi ofertado inicialmente ao marido, não foi ofertado a ela. Só que ele se recusou a recebê-lo, porque quem tinha feito toda a descoberta tinha sido ela. Por isso que ela é a primeira a receber, por isso que ela recebeu o primeiro prêmio, porque não era o
o sistema do Prêmio Nobel não queria de jeito nenhum dar para ela. Mas o marido se recusou a receber, e o prêmio pertencia à família Curie, então ela acabou ganhando. Ana, querida, você coloca isso muito bem. Nas causas da baixa participação das mulheres nas áreas de exatas, é devido à educação que as crianças recebem, onde as meninas só têm que brincar de boneca, casinha e fazer comidinha. E os meninos fazem o que eles quiserem. Aliás, se eles quiserem só brincar e quiserem um copo de suco, pede para a irmã, e mãe é obrigada a buscar, quer dizer. Sendo que se as meninas quiserem brincar de montar e desmontar algo, alguém vai logo dizer, não, isso não é coisa de menina. Imagina que ela quer querer fazer uma coisa que não é de menina. Esse tipo de proibição não incentiva as meninas a explorarem suas aptidões, curiosidades e as limita às tarefas do lar, servir e nada mais. E a frase, essa é muito boa. Várias dessas cientistas tiveram que passar pela falta de reconhecimento em suas comunidades científicas, pela dificuldade de se obter o devido crédito em suas pesquisas, pelas instituições que fecharam as portas pelas mulheres. Você escreveu isso em tua tese. Queridinha, isto acontece ainda hoje. Existem vários departamentos de física nas universidades federais e institutos federais que não tem uma única professora mulher. Não tem. Por que será, né? Será que não tem pesquisadoras com mestrado e doutorado suficiente para esses lugares? A gente sabe que tem muitas. Aponto. E mais do que isso, o que será que está acontecendo, né? Acho que tem que criar cota para mulheres. Não digo nem mulheres negras, isso seria realmente o máximo. Brancas, ok, mas mulheres, pelo amor de Deus. Na física do ITA, são uns 30 homens e 4 mulheres, ou 3. Sabe? Realmente a coisa é estúpida. Hoje, que dia que é? 29 de outubro de 2021, a coisa ainda é assim. Em várias instituições, e elas são condenadas ao ostracismo, pois não publicam o suficiente. Quer dizer, não lhes dão o crédito, não lhes dão o recurso e ainda as condenam porque elas não conseguem publicar. Me diga, é possível publicar sem recurso? Isso acontece hoje, ontem, amanhã. Lembrando que cientistas que são privadas de tempo para se dedicar ao desenvolvimento dos seus projetos científicos, pois como produzem menos que os homens, têm menos recurso. Portanto, a elas é designado maior carga horária de aulas. Você está entendendo? Não dão recurso, não reconhecem os trabalhos que elas têm. Portanto, elas não publicam. Elas não publicam, elas têm que dar mais aulas para levar os homens, os grandes produtores científicos, para produzirem mais. Quer dizer, estão condenadas a ficar naquela posição para sempre, diminuindo ainda mais as oportunidades de produção científica para as mulheres cientistas. Quer dizer, hoje, 20 de outubro de 2021, isso ainda acontece na maior cara dura, sabe? Não tem problema. Nenhum dos outros homens no Instituto percebe que isso está acontecendo. Imagina, a culpa é dela. Sem contar que são os homens que dividem os recursos entre um homem e uma mulher cientista. Quem será que vai ficar com a maior parte? Isso acontece ainda hoje, ontem, amanhã. Na seção do colorismo como sistema discriminatório, Ana querida, você escreveu, a cor da pele, notadamente, é um peso a quem o carrega. Isso é determinante. Sim, sim, sim. Entretanto, vou ter que discordar com. Não quero dizer que você tenha que corrigir, só quero te dar a minha opinião, ok? Você decide se você vai colocar isso, se você vai corrigir, enfim. Porque o que você escreveu já é super. Mas você tem que lembrar mais uma coisinha. A intensidade, você não escreveu, a intensidade e a frequência da discriminação racial são diretamente proporcionais à tonalidade da pele. Portanto, uma pessoa afrodescendente com um tom de pele mais claro pode sofrer discriminação racial, assim como uma outra afrodescendente de pele mais escura. Entretanto, a primeira terá melhor remuneração em sua profissão,
será mais aceita na sociedade branca, ok? E a discriminação será mais branda, simplesmente por causa do tom da pele mais claro. Ha, ha, ha. O que realmente acontece é que esta pessoa mais clara não é bem aceita nem na sociedade branca, pois não é branca o suficiente, a menos que ela seja submissa, ok? Sim, senhor, toda hora, sim, senhora, toda hora. Se ela se destacar, au! O que ela está pensando? Só porque ela tem a pele mais clara, ela pode se destacar? E não é aceita pela sociedade negra por não ser negra o suficiente. O que aquela branquinha está achando que ela é? Quer dizer, a coisa é meia chata. Outra coisa que acontece é desqualificarem a pessoa de pele mais clara como não sendo negra. Por exemplo, aproximam uma pele de uma pessoa que se declara branca, toda bronzeada, e dizem: eu sou mais preta que você, só porque ela tomou um solzinho. Tentam tirar o teu direito a uma identidade devido à tua cor da pele mais clara. Você não é nem branca nem preta, você é um nada. Ou parda, e agora estão precisando da definição de parda, que não é nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, a tua frase é lindinha, mas o buraco é bem mais lá embaixo, queridinha. Ou pior ainda, um responsável branco pela heteroidentificação de um instituto, heteroidentificação para o vestibular de um instituto, ele quer a definição de pardo. Em outras palavras, dentro dessa definição, pode ser decidido se uma pessoa parda ou não vai ter ou não direito a uma vaga pelas cotas nesse instituto. Então, a situação da pele mais clara é a pior possível, a pior possível. Um branco se autodeclarando negro só porque está com a pele bronzeada vai ter mais possibilidade do que uma pessoa parda ou de pele mais clara conseguir entrar pelas cotas raciais ou não. Então, o buraco realmente é mais lá embaixo. A injustiça é total. Eu tenho vontade de chorar. E eu estou na comissão de afroidentificação, de heteroidentificação do ITA. Vocês não sabem como a coisa é complicada. Na seção da obra cinematográfica Estrelas Além do Tempo, a análise fílmica é maravilhosa. Eu, na realidade, fiquei esquisita. Eu estava entre as convidadas da IBM. A IBM fechou todos os cinemas de um shopping em São Paulo para o lançamento desse filme, e eu estava entre essas convidadas. O filme me deixou assim chocada, só para dizer ao mínimo, porque eu estava vendo a minha vida ali na tela. Falei, gente, e aquilo aconteceu em 60, está acontecendo as mesmíssimas coisas comigo em 2021, quer dizer, eu fiquei chocada. E você coloca, e o filme coloca pessoas negras e cientistas no mesmo patamar, e isso gera muitas discussões. Ouça as minhas. Na cena do filme que Dorothy conserta o carro, ela diz para as outras que estão com ela: foi meu pai que me ensinou a consertar carros. Ela diz, embaixo do carro ela diz isso. Gente, portanto, quando ela mostrou interesse por mecânica de carros, o pai dela não disse: não, isto não é coisa de menina. Ele não disse, ele ensinou para ela. Consequência, ela se tornou uma computadora humana muito boa em matemática. E se vocês se lembrarem um bocadinho mais à frente no filme, os técnicos da IBM não estavam conseguindo fazer o computador funcionar. Vocês têm que se lembrar disso, porque isso é crucial no filme. Eles não conseguiam nem descobrir por que o computador não estava funcionando. Quem foi lá e resolveu o problema? Dorothy, a menina que o pai não disse para ela: isto é coisa de menina. Ele não disse, ele ensinou, ela sabia mecânica e ela sabia por que o computador não estava funcionando, sem nem nunca ter visto um computador na vida, porque aquele lá era o primeiro computador da NASA. A IBM lançou aquilo lá em 60, o computador nem existia direito e a IBM estava montando um computador na NASA. Isso aí é fundamental. Sabe, essa parte é a que eu mais amei no filme.
a Ana também escreve: a visão da sociedade sobre a incapacidade feminina em desempenhar funções consideradas do domínio masculino. Mais do que domínio masculino, funções complexas. Portanto, mulher nenhuma poderia conseguir, essa já é a minha opinião. Portanto, mulher nenhuma poderia conseguir, menos ainda uma mulher negra. A coisa toda contra as computadores humanas era mais profundo do que uma atividade complexa. Elas eram negras, elas eram supostas a serem incapazes. E elas eram capazes, e elas venceram. Essa é outra parte do filme que eu amo, 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 amo. E a Ana ainda ressalta. Ups. A Ana ainda acrescenta: o preconceito de gênero, no decorrer da obra cinematográfica Estrelas Além do Tempo, também é observado nas instalações da NASA, considerando as barreiras que Mary Jackson precisariam enfrentar para se tornar a primeira engenheira aeroespacial na NASA. No caso da Mary Jackson, não era só de gênero, não, mas também porque ela era negra. Porque tudo somado, homens poderiam ser engenheiros. Ok, então gênero aí. Mas ela era negra, lembra? Mulher negra é incapaz. O filme passa nos anos 60, quando a luta dos direitos, pelos direitos civis estavam começando. Então, ok, sim, porque ela era mulher, era terrível. Mas mulher e negra, era realmente complicado. Mas ela ia ser a primeira, vocês lembram, né? Ela ia ser a primeira. Aí o juiz não conseguiu dizer não, porque ele também foi o primeiro. A Ana ainda ressalta: o racismo institucional personificado pela senhora Mitchell era o mecanismo utilizado para dificultar o progresso profissional de Dorothy Vaughan na NASA. Ela queria uma promoção. Gente, lembrem-se, o departamento que elas trabalhavam, as computadoras humanas, só tinha negras, porque o trabalho era enfadonho, ninguém queria fazer, além dos salários serem muito baixos. Por isso que tinha negras. No filme isso não aparece, mas quem lê o livro vai ver. Aquele departamento só tinha negras por causa disso. E, além disso, todas seriam mandadas embora assim que o computador começasse a funcionar. Foi a Dorothy que mudou tudo isso, porque ela ensinou Fortran para toda negada. Isso foi maravilhoso. Mas elas iriam perder o emprego no dia que a IBM conseguisse fazer aquele computador funcionar. Bom, deixa eu só deixar uma frase aqui de Débora Pérez Menezes, que é a primeira mulher eleita presidenta. Não existe a palavra, mas, pelo amor de Deus, deveria existir, tá? Primeira mulher e presidenta da Sociedade Brasileira de Física. A Sociedade Brasileira de Física existe há 55 anos. Só agora tem uma mulher como presidente. Só para vocês verem a situação como é. O que Débora diz? Diversidade, equidade e inclusão são responsáveis por aumentar a criatividade e contribuir para a competitividade positiva, que é importante, é boa. Portanto, o progresso da ciência e da tecnologia pode se beneficiar da diversidade e, reciprocamente, pode exercer um feedback positivo, muito importante também, ao mudar a imagem observada da desigualdade. Alguém lá em cima tem que perceber isso, porque é ridículo o que se faz nesse país. É isso, pessoal. Professora, muito obrigado. Ana, você gostaria de... Você levantou a mão, queria complementar, falar algo? Pode ficar à vontade. Eu me perdi um pouco aqui. Gente, não, a professora Sônia, ela fez colocações belíssimas. Ela trouxe parte do trecho do livro que não são mostrados no filme. E ela estava falando um pouco sobre essa questão do colorismo, né? Porque eu sou uma negra de pele clara. E aí eu sou vista pela sociedade ou como parda, e algumas pessoas ainda me chamam de branca, o que eu acho ainda mais absurdo. Para mim, pardo é papel. Eu não sou parda, eu não me vejo como parda. E tampouco branca. E o que eu quis dizer nessa parte do colorismo é que a pessoa negra de pele clara,
ela consegue adentrar os espaços brancos, ela consegue se infiltrar ali no meio. Eu vejo dessa forma. Posso dar uns exemplos? Elas são muito mais aceitas pela sociedade. Eu vou dar aqui 3 exemplos. Eu não sei se eu tenho a foto aqui, eu não tenho a imagem aqui. Onde eu acho que eu tenho sim a imagem aqui. Deixa eu só pegar aqui para tentar mostrar para vocês. Eu vou compartilhar a tela. E aí, professor, eu gostaria do seu comentário, eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Então, aqui eu mostro um pouco da questão da pigmentocracia ou do colorismo. Aqui eu mostro duas artistas, 2 grandes artistas. A primeira é a Nina Simone, uma cantora, eu sou muito fã dela. A Saldanha, a atriz Saldanha, ela deu vida a essa personagem no cinema e ela foi muito criticada pela sociedade por não ser considerada suficientemente negra para interpretar a cantora Nina Simone. Outro caso aqui embaixo é da atriz Fabiana Cosà, que também não foi considerada suficientemente negra para interpretar a cantora Dona Ivone Lara. E outro fato também que eu me lembrei aqui agora, eu não sei se vocês lembram da Globeleza. A Globo, ela, numa edição que eu agora não me lembro, eles, no Caldeirão do Hulk, né, no programa do Caldeirão do Hulk, eles elegeram uma das Globelezas, e ela era notadamente muito negra, ela tinha o tom de pele retinto. E eu me lembro de um comentário, eu não vou citar aqui o nome, mas de um familiar que é negro, de pele retinta, e ela, no caso, ela fez o seguinte comentário, já uma senhora idosa, ela falou, nossa, mas essa Globeleza é muito preta. E essa Globeleza, ela sofreu uma enxurrada de críticas, inclusive pela própria comunidade negra, porque ela era muito preta, como se isso fosse um problema. E aí o que aconteceu? Um tempo depois, ela foi substituída por uma Globeleza negra, de pele mais clara, ou seja, botaram uma Globeleza de pele mais clara e que era mais aceitável. E aí pronto, a sociedade disse, agora sim, essa Globeleza de pele clara, ela é bonita, ela tem as características de uma pessoa europeia, né? Ela é negra, de pele clara, mas ela é tolerável, como diz o Gabriel Costa, ela é tolerável, ela consegue ali se encaixar no padrão branco que é tido como o ideal. Então, nesse sentido que eu quis dizer que a pessoa negra de pele clara, como é o meu caso, eu sinto que eu tenho alguns privilégios, e eu reconheço isso. Seria cruel da minha parte dizer que eu não tenho privilégios, eu tenho. As minhas irmãs, que são mais negras do que eu, não mais negras, é horrível dizer isso, mas como elas têm o tom de pele mais escuro, elas vão sofrer um racismo muito mais acentuado do que eu. Eu já sofri racismo, sim, em diversas situações, no mercado, na farmácia, eu já fui perseguida, em diversos momentos. E eu penso que se fosse com as minhas irmãs, que são de pele mais escura, esse tratamento ele seria muito mais agressivo, entende? Então, eu reconheço o meu lugar de privilégio. Eu sou uma negra de pele clara e eu consigo adentrar em espaços reservados à elite branca, entende? Eu vou conseguir me camuflar ali. Poucos vão olhar e vão dizer, olha, ela é negra, sabe? Mas se for uma pessoa de tom mais escuro, ela já vai ser o centro das atenções ali. Olha, uma preta aqui no meio, né? Então, foi nesse sentido, eu tentei colocar isso da forma mais suave possível, sabe? Entende? Porque é o que eu vejo, é o que a sociedade mostra, né? Que a pessoa de pele clara, ela é mais tolerável, infelizmente. Então, foi isso que eu quis dizer. Volta com esse papo comigo, quando você começar a fazer os seus concursos como mestre, como doutora, quando você começar a querer cargos de chefia, aí você vem com esse papo para mim e diz se o teu privilégio junto, porque é um monte de branco que você vai achar lá do outro lado, ok? Aí você vem e me diz, eu tenho privilégio porque eu tenho a pele mais clara. Enquanto está na graduação, ok, sobe um pouquinho, sobe, vai.
Chega lá, mestrado, ups, ela já está ficando muito preta. Doutorado, então? Ah, não, ela é muito preta para ter um doutorado. Aí vai lá e vai ver se você consegue um concurso para ser professora no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Vai, vai! E aí você vai. Aí você vem falar comigo a respeito disso. Muito obrigado. Uma oportunidade preciosa de aprender com vocês. Obrigado mesmo. Gostaria, com muita felicidade, de passar a palavra para a querida Virgínia Codá, pesquisadora, doutoranda da Fiocruz, ex-aluna da Unirio, faz parte da nossa equipe, está sempre ajudando nas disciplinas. Virgínia é de casa, tenho certeza que tem muito a contribuir também com o trabalho. Muito obrigado por ter aceito, Virgínia. Por favor, fique à vontade. Nossa, eu que agradeço. É um enorme prazer. Muito obrigada mesmo. Está sendo uma grande aula aqui, mais que uma defesa. Essa questão do colorismo, assim, eu acho que eu tenho problema com isso desde o dia 1 da minha vida, que a minha certidão de nascimento está lá morena. E eu fui descobrir o que eu realmente era na época da faculdade. Na minha cabeça eu não era branca, mas eu não era negra, e, enfim, o que eu era. E até hoje, assim, é um grande aprendizado ter que lidar com isso basicamente em todos os lugares. Como a professora Sônia disse, é uma coisa que está estampada literalmente na nossa cara, né? Então, assim, Ana Carolina, que trabalho incrível que você fez, meus parabéns. Tudo que a professora Sônia falou anteriormente, eu concordo. O seu trabalho, nossa, incrível. Eu primeiro assisti o filme, eu não tinha assistido antes, né? Porque é uma coisa que eu até estava contando antes de começar aqui a sessão de defesa. Os filmes, os livros que eu sei que eu vou sentir alguma coisa muito forte, eu tento não assistir por muito tempo. Que é para eu não sentir aquilo, mas não teve jeito, eu tive que assistir. E foi um soco, realmente, na boca do estômago. E eu acho que você retrata muito isso no seu trabalho. A sua apresentação agora foi, assim, incrível. A apresentação do PowerPoint. A sua parte escrita também, na teoria, eu não encontrei problemas assim que pudessem ser trazidos. A única coisa que eu vi são problemas mais estruturais, assim, não da parte escrita em si, porque você escreve muito bem, mas de como a coisa está organizada. Porque, assim, é um trabalho acadêmico, científico, óbvio, mas vamos agora pensar um livro que você gosta muito. Por exemplo, um livro de romance ou uma aventura, alguma coisa assim. A primeira coisa que a gente tem em contato no livro é justamente o contexto, de onde aquilo está acontecendo, quem são os personagens, e aí a história vai sendo levada de uma forma que chega ao ápice, e aí tem a resolução aquele desfecho, mesmo que tenha outros livros depois daquela série. E a sua monografia está um pouquinho bagunçada nesse sentido. Isso você fala depois com o professor Elidiomar, claro, mas eu sinto que tem muita coisa que você botou como resultado que, na verdade, é a introdução. Que as pessoas que estão lendo, porque você está fazendo para você, óbvio, para o seu trabalho, mas você está fazendo para outras pessoas lerem, terem contato, se inspirarem na sua pesquisa. Então, é muito fácil a gente pegar uma coisa, olhar 2 páginas, ai, que saco. Não quero, por mais que o título chame muita atenção. Então, eu acho que você deve levar a história dessas cientistas lá para... E todo problema, toda a problemática do seu trabalho lá para o início, para as pessoas que estão lendo já terem contato com isso. E aí depois, é claro, você faz a sua análise de conteúdo, da mesma forma que você fez. Seu trabalho está incrível. É só essa questão de estrutura que eu acho que pode ser melhor organizada para que vá sendo encadeado o seu pensamento. Na parte que você fala sobre a maternidade, foi uma coisa que me tocou muito, porque eu não sou mãe. E por enquanto, pelo menos. E assim, eu sempre... A minha rotina tem sido muito cansativa, com trabalho, com doutorado. E uma coisa que sempre vem na minha cabeça essa semana, por exemplo, está sendo assim, super louca, estou exausta. E uma coisa que sempre vem na minha cabeça é, caramba, imagina se eu tivesse um filho. Como é que eu ia conseguir conciliar com isso? E a sua perspectiva em relação a isso no seu trabalho foi justamente de quem está passando por isso, de quem passa por isso. Eu sei que você tem uma filha porque você apresentou agora e porque você dedica o trabalho a ela. Então, deu para ver muito de você nessa sua pesquisa. Uma mulher negra no meio da ciência, mãe,
Então, assim, a sua pesquisa, se desse esse título aqui, né, nesse grupo de Meet, e falasse assim, cada um vai escrever um trabalho com esse título, o título da sua pesquisa, a gente escreveria trabalhos assim, mas do jeito que está, com holofotes nesses conceitos, só você conseguiria escrever, só alguém com o seu perfil, que também fosse familiar àquelas personagens que estão sendo mostradas no filme. Então, assim, parabéns, você trouxe muito isso. Só que eu acho que tem que ser melhor organizado para que as outras pessoas consigam ver. A gente leu até o final, porque a gente é a banca, a gente tem que ler o seu trabalho até o final. Mas eu não quero que uma outra pessoa pegue as 2 primeiras páginas do seu trabalho e desista, porque tem muita coisa que a pessoa tem que ler, muita coisa que está sendo dita nesse trabalho. Então, meus parabéns por causa disso. Eu estruturei, fui colocando aqui, eu coloquei à mão, porque eu não gosto muito de digitar, sair escrevendo à mão, então se você não entendeu alguma coisa, a gente pode conversar. Mas é basicamente isso. Está muito bem escrito, eu escrevi aqui. Dá para perceber a ligação com os pesquisadores. Você aborda conceitos muito importantes e aí vem aquilo. Muita coisa do que a professora Sônia falou, eu também concordo. Mas para você mostrar que ao lado que você está tomando, seria interessante você ir atrás de outros autores que entrem nessa linha nessa linha de pensamento que você está entrando. Porque, querendo ou não, é um debate, né? Vai ser sempre um debate. Então, você já bota assim, é isso que eu acredito, e os autores tais também acreditam. Porque é um trabalho acadêmico, a gente tem que estar com os autores que já pesquisaram isso antes, que são grandes nomes, atrás da gente. E eu achei a sua conclusão muito realista e coerente, porque às vezes, né, e até falando isso para mim, a gente tem aquilo de achar que o nosso trabalho vai revolucionar e salvar a humanidade, mas eu achei a sua conclusão muito coerente. Infelizmente, o nosso trabalho não vai salvar a humanidade, mas é um passinho, né, de pouco em pouco. São formiguinhas trabalhando para que um dia haja essas mudanças. Então, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. E o resto está escrito aqui, a gente pode ir conversando depois. Questões da ABNT também, mas isso aí é outra história. Muito obrigado, Virgínia. Contribuição valiosa demais. Ana Carolina, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que não. Eu só vou que é um prazer mesmo ter a professora Sônia, a professora Virgínia como banca. Eu sempre tive o filme Estrelas Além do Tempo como inspirações, como uma inspiração, assim como o filme A Procura da Felicidade, que é com o Smith. E aí eu li várias matérias da professora Sônia, me inspirei muito nela, me inspirei muito nesses personagens. Isso me fez ver que, inclusive dentro da Unirio, eu posso estar enganada, mas eu só conheço 2 professores negros. Eu acho que todo mundo sabe quem são esses professores, eu não preciso citar. E aí falta representatividade, muita representatividade. É só isso que eu queria comentar. O meu espaço é de aprendizado com vocês. Eu anotei algumas coisas para realçar as falas importantíssimas que nós tivemos a honra de escutar no momento, somadas ao texto importantíssimo, e é um filme absolutamente impactante. Vou rapidamente responder Virgínia com relação a esses elementos, essa mistura de elementos entre introdução e resultados e discussão. Ela tem uma parcela gigantesca de culpa minha. Sabe por quê? A análise fílmica ela é muito pouco para a percepção da Ana Carolina. Por isso, até que eu sugeri a ela que os elementos introdutórios que versassem sobre o filme fossem acrescentados para resultados e discussão. Primeiro, porque tinha uma parte muito grande de introdução mesmo. Estava gigantesco e estava desequilibrado. Quase metade do escrito era introdução, porque ela fez como manda o figurino, o protocolo, uma introdução formal, material e método de modo mais formal. Mas aí eu comecei a perceber na introdução que eu estava lendo o resultado da percepção da Ana Carolina. Não era meramente uma análise de um filme, era a análise que a Ana Carolina, com toda a bagagem, experiência, sofrimento,
vivência que ela teve, fez do filme. E aí eu considerei que isso seria um resultado. E eu vou dar um exemplo pontual que me fez chegar a essa conclusão. São 3 pontos abordados, 3 pontos de igual importância. A questão racial, a questão do preconceito contra a mulher e a questão da maternagem. São os pontos centrais do trabalho da Ana Carolina. Mas o filme não dá ênfase igual para esses 3 pontos. O filme, por exemplo, ele trata muito superficialmente a maternagem. É um ponto específico relacionado a uma das 3 personagens e passa um pouquinho. A Ana Carolina trouxe e deu protagonismo a esse ponto, graças à vivência que ela tem. Então eu achei isso de uma relevância incrível. Ela conseguiu pegar uma obra e ter uma visão com a sua experiência. Aí eu achei que, nossa, isso aí é tão interessante que isso não pode ser considerado uma introdução. Isso é resultado. É um resultado específico de uma análise pontual que a pessoa fez, mas que com certeza outras pessoas vão ter essa percepção, que eu não vou ter, outros também não vão ter. Então eu vi muita importância. Eu concordo com o que você disse, que isso acaba gerando uma situação de um pouco estranhamento quando a gente pensa nas metrias fixas do trabalho acadêmico. Mas como também as monografias da Unirio têm dado flexibilidade de formato, e isso é muito bom, né? Você ter a possibilidade de quebrar um pouco aquele procedimento de introdução, material e métodos objetivos, eu achei, nossa, o trabalho da Ana Carolina se adequa. Mas é um ponto que a gente vai conversar e ver se ela se sentiu à vontade. E a sua intervenção foi absolutamente perfeita, Virginia. Eu queria acrescentar também, Ana Carolina agradeceu ao Bruno Nascimento, um pesquisador notável, que é responsável direto pelo trabalho e é, de fato, o orientador desse trabalho, de grande parte. Eu herdei a Ana Carolina para o finalzinho, só para os retoques, mas o trabalho teve a orientação brilhante, como sempre, de um pesquisador absolutamente incrível, que é o Bruno. Fica aqui meu agradecimento a ele por tanto contribuir com vários cursos de graduação e pós-graduação pelo Brasil afora. Ele orienta a gente de vários lugares, sempre com uma competência. É, de fato, um personagem de importância crucial nesse processo. E, agora, falando um pouco da fala da professora Sônia, a professora Sônia falou que, nossa, aconteceu em 1960, mas que ela sentiu rigorosamente agora e sente no dia a dia e vai sentir amanhã. Isso é muito impactante, parar para pensar. E a gente está falando da década de 60, nós não estamos falando, ou o filme não fala, e consequentemente o trabalho da Ana Carolina não fala, da África do Sul, do Brasil, que foi o último país da América, o último país do mundo, acredito, a terminar com a escravidão do povo preto. A gente está falando da década de 1960 nos Estados Unidos, um país que é considerado da liberdade. Nós estamos falando da década de 60 e não da Guerra de Secessão. Nós estamos falando de ontem, do ponto de vista de tempo. Então, o ônibus com restrição e posicionamento de negros no final, um banheiro exclusivo para negros, o café exclusivo para negros, isso é coisa de ontem e é coisa de hoje. E se a gente não tomar uma consciência, isso vai continuar sendo coisa de amanhã. Isso tem que parar, isso tem que acabar. De qualquer forma, esse filme causa comoção a todos, qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade, inclusive quem não vive isso, quem não vivencia, causa comoção. Mas aí eu puxo uma questão, causa comoção porque, de repente, em parte, nós estamos falando de 3 protagonistas que não são mulheres negras geniais, são seres humanos geniais, são criaturas de exceção, são criaturas de uma inteligência, capacidade absolutamente fora do padrão e fora da normalidade. Teoricamente, é mais fácil para elas causarem comoção, enquanto que aqueles que são medianos, são normais,
são muito mais suscetíveis a ataques e provavelmente têm muito menos comoção. Então, também é uma questão que pode ser... Esse filme ele dá múltiplas possibilidades de abordagem. Essa seria uma delas. Quer dizer, a gente está falando se até pessoas geniais, de importância crucial, de importância inegável, sofrem preconceito. O que dirá aquele que não é tão genial? O que dirá aquele que é normal? O que dirá aquele que até é abaixo da... Enfim, chamar de normal é horrível. Abaixo da normalidade social. Então, ele é muito mais vítima. É um negócio absolutamente assolador. E elas são geniais, são elegantes, extremamente educadas, bem vestidas, teriam tudo para ser, entre aspas, socialmente bem aceitas no trabalho, num lugar onde tem cientistas, e não são. É mais assustador ainda. A ponto, e a professora mencionou a questão do crédito que não é dado, a ponto de uma das protagonistas viver tentando ser coautora do relatório e ser refutada por ser uma computador. E como a professora disse, computador acaba sendo um cargo destinado às mulheres negras, porque ninguém quer, pela pouca valorização, pelo excesso de trabalho. Então, não são coautoras, não são autoras dos próprios trabalhos que elas realizam. Ela não deveria nem ser coautora, tinha que ser autora principal do trabalho. E quantas vezes isso acontece na academia? Quantas e quantas autorias são negadas a várias pessoas, mas principalmente às mulheres negras. Então, são questões muito relevantes de se conversar, sempre. Também menciona a questão do anonimato científico, que também é muito curioso. É uma equipe gigantesca de cientistas, todos eles com capacidade, com certeza, porque estão trabalhando, diferentes pressões sociais, mas são cientistas. A ponta do iceberg, ou a ponta de lança, são os astronautas, que acabam tendo toda a glória e o glamour da atividade. Isso é muito interessante também de se mencionar. Eu finalizo essa minha fala trazendo de novo para a realidade. Ontem, em Belo Horizonte, eu não sei se foi em Belo Horizonte ou alguma cidade próxima, no jogo de futebol entre o Cruzeiro de Minas Gerais e o Clube do Remo do Pará, um jogador negro do Clube do Remo fez o gol e foi comemorar legitimamente e foi xingado de macaco pelos torcedores do Cruzeiro. Apareceu hoje na televisão o registro. Ontem. Mas pode ser hoje, pode ser amanhã. A gente tem que dar um basta. E esses trabalhos servem para chamar reflexão, e a academia tem que se posicionar. A academia tem que assumir seu papel de vanguarda e de liderança nessas mudanças que são absolutamente necessárias. E a gente está caminhando. Felizmente, dá para ver pessoas que desenvolvem trabalhos como o seu, Ana Carolina, que são muito bem-vindos e muito necessários. Muito, muito obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigado mesmo. Alguém tinha levantado a mão. José Gabriel, acho que você... Obrigada, foi o Gabriel. Eu agradeço, professor. Não, mas eu já botei no chat, pode ficar tranquilo. Era só uma observação sobre o que o senhor estava falando. Sim. Sobre precisar ser excepcional para poder, então, causar comoção, né? Exatamente. Então, enquanto não é necessariamente precisando ser excepcional para poder causar comoção e chamar atenção, né, para essas causas que são um problema estrutural, né, e que a gente precisa abrir mão quanto antes e fazer trabalhos como a Ana fez, né? Inclusive, parabéns, Ana, belíssimo trabalho, belíssima abordagem. As colocações da banca avaliadora foram excepcionais. Um privilégio muito grande ter uma banca assim, sabe? Então, muito feliz assim, com todos os comentários e a possibilidade de debater esse tema que é pouco debatido nas universidades, né? Justamente por ser um espaço de branquitude, um espaço que normalmente a gente não consegue abrir o debate. Porque quem é que quer abrir mão dos privilégios? Quem é que quer abrir mão desses espaços? Então,
Infelizmente, a gente está num formato de sociedade em que uns herdam os benefícios e os outros herdam ainda essa manutenção da escravidão que a gente vê, né? Não que haja demérito assim em outras, por exemplo, outras áreas, né, do conhecimento. Afinal, uma pessoa que trabalha em serviços gerais é tão inteligente quanto qualquer outra pessoa, por exemplo. Mas por que para algumas pessoas é imposto essa realidade? Por que nós não podemos ter alternativas, né? Por que tem que ser uma imposição e não um acesso democrático? Então, por isso que é tão importante que a gente abra esses debates e que sejam feitos trabalhos como esse com pessoas assim como essa banca, né? Que é de deixar a gente cada vez mais entusiasmado. Então, Sônia, parabéns por todo o seu trabalho, por toda a sua luta. A gente consegue imaginar, assim, superficialmente, o como que pode ter sido para você toda essa sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, de forma geral. E manter-se resiliente e belíssima do jeito que você está aí, com o seu óculos babado, fazendo carão para toda essa gente careta. Então, é preciso se manter muito forte, com bastante otimismo, e é isso. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado, Júlia Gabriel. Ana, você quer acrescentar? Não, não quero não. Tô tão nervosa que me faltam até as palavras. Eu só quero agradecer mesmo, porque eu tô tendo uma aula aqui, apesar de ter estudado sobre o tema, falar sobre o tema é sempre uma aula para mim. Ah, minha irmã. A minha irmã Jéssica. Então é isso, eu só quero agradecer mesmo por cada colocação. Nós somos, o Gabriel falou, privilegiados de estar assistindo essa sessão. Tremendo momento mesmo de aprendizado para a universidade. A Unirio se orgulha, com toda certeza, deste momento. Eu tenho o rito protocolar que eu tenho que convidar a banca examinadora para a gente se reunir. E aí, não, quando é presencial é muito mais fácil, que aí é fácil expulsar todo mundo, a gente fica na sala e depois chama o pessoal. Eu vou tentar do celular abrir uma sala, professora Sônia, professora Virgínia, e aí vou convidar vocês para uma nova sala para a gente conversar e depois a gente retorna, tá ok? Enquanto o Elídio abre, só um momento no filme que eu achei interessantíssimo é que justamente quem teve que dar o primeiro passo para a questão dos banheiros e tal foi o homem branco. Então, eu fiquei imaginando, se fosse a mulher negra quebrando tudo aquilo, ela ia ser presa, né? Mas porque foi lá o homem branco, todo mundo ficou olhando assim, mas respeitou. Gente, Ana, Carolina e demais presentes, daqui a pouco nós retornaremos, certo? Até breve. Estamos voltando. Virgínia já voltou? A professora Sônia voltou? Acho que está voltando ainda. Ah, voltou. Professora Sônia. Sejam bem-vindas de volta. Todo mundo escutando? Ana Carolina, está aí? Ok. Então, nós confabulamos e, neste momento, no mundo presencial, eu leria com toda formalidade a ata. No momento não existe uma ata, eu vou elaborar por causa do formato remoto. E também não vou fazer muito suspense. Ana Carolina, a banca examinadora, achou por bem aprovar você com a nota 10. Então... Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Nossa, eu estou muito feliz. Eu não esperava que ao final da graduação fosse receber um 10. Nossa, significa muito. Muito obrigada. E significa muito o seu trabalho, Ana Carolina. É um trabalho de tremendo impacto. E aí a gente fica com o desafio da versão final, que você com certeza vai aprontar em tempo hábil, mas principalmente o desafio da publicação. É absolutamente fundamental que este trabalho seja publicado, para poder ser compartilhado, para estimular outras pessoas a seguirem por esse caminho, para fazer a diferença na vida de muitos. E este trabalho vai ser o primeiro da sua carreira, e eu tenho certeza que outros se seguirão, porque, como você me confidenciou, você passou a gostar de escrever. Você se sentiu bem escrevendo. E nós nos sentimos bem lendo o seu texto. Então, por favor, continue. A vida é difícil, a sua vida, nossa,
é um exemplo das dificuldades acadêmicas em toda a sua trajetória, mas você vai ter que arrumar um tempinho para soltar esses trabalhos, e isso vai fazer muita diferença. Dou os parabéns para você. Agradeço demais a banca examinadora. É uma honra participar desse momento junto com a professora Sônia, com a professora Virgínia, com todos os presentes que contribuíram bem demais. E é um evento de impacto mesmo. A minha universidade, a nossa universidade, as universidades públicas, os cursos superiores do Brasil estão orgulhosos desse momento, eu não tenho a menor dúvida. Parabéns, Ana Carolina. Parabéns. Muito obrigada, professora. E fique à vontade, se você quiser falar, o que você quiser falar, o momento é seu. Eu ensaiei tantas coisas, mas agora eu não consigo lembrar de nada. Eu ensaiei muito nesse momento e agora eu não consigo lembrar de nada. Acho que assim, o momento é de felicidade, é de dever cumprido, sabe? Não só comigo, mas com a minha filha, que acredita muito em mim. Ela, inclusive, diz que quer ser cientista, que quer ser astronauta, que quer ser professora. Nossa. Então, ela é uma inspiração para mim. Ela é uma criança que me inspira a ser cada dia melhor. É uma criança que me inspira a ter coragem, né? O tempo todo. E, enfim, eu só tenho a agradecer, gente. Agradecer a banca, agradecer as colocações da professora Sônia. Como eu disse, ela é uma inspiração de mulher negra, de mulher vitoriosa. E ela inspira. Eu gostaria que ela soubesse disso. Ela inspira muito. E que ela continue o trabalho dela, a professora Virgínia Codá também, professor Elidiomar na disseminação da ciência. Eu só tenho a agradecer, gente. Muitíssimo obrigada. Estou muito feliz. A gente que agradece. Eu vou fazer... Está tão bonita essa sala, com tantas pessoas. Quem se sentir à vontade e quiser abrir a câmera para a gente tirar um print e servir como uma fotografia, por favor, fiquem todos convidados. É um momento tão bacana. Eu acho que a Ana Carolina vai guardar com muito carinho este momento. Aliás, todos nós guardaremos. Então, por favor, fiquem convidados, quem quiser. Vamos tirar um print. Sintam-se à vontade, convidados para partilhar esse momento. 1, 2, 3. Pronto. Vou mandar pelo WhatsApp. A gente compartilha. Gente, muito obrigado pela presença de todos, a banca examinadora, a Ana Carolina pelo trabalho, ao Bruno pela inspiração e pela orientação absolutamente notável do trabalho, e a todos os presentes. É um momento realmente muito especial da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Cuidem-se, a pandemia não acabou, tome todos os cuidados e a gente vai superar. E, eventualmente, dentro em breve, a gente convida até a Ana Carolina para dar uma palestra presencial desse momento tão bacana e tão relevante. Obrigada, professora. Fiquem todos com Deus e, mais uma vez, foi um prazer ter a presença de todos os ouvintes, a banca, nessa apresentação. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. Bye.